Salve, salve galera! Vamos a mais um Rumo Após. Hoje vamos falar sobre a banca Polycom, que faz umas provas esquisitas. É... Por que esquisito? Porque eu não. Cara, assim, é muito curioso, mas eu não vi questão de crase, não vi questão de regência, não vi questão de concordância. São poucas as questões que envolvem identificação de frase certa e frase errada. Verbo, por exemplo, que cai, foi a identificação do modo verbal. As questões de interpretação muito simplórias. Não vi questão de conjunções. Aí você fala assim, pô, Rosenthal, então eu deixo estudar esses assuntos todos. Lógico que não. Até porque o universo que a gente tem é muito pequeno. Acho que eles só fizeram prova em 2023 ou 2024. Assim, a quantidade de provas é muito pequena. Então eu estudaria tudo. Faria um curso completo normal, se eu tivesse que fazer uma prova. Mas o que eu vi cair agora, muita questão de análise morfossintática. Muita questão de análise morfossintática. Tá legal? Então, eu coloquei duas vezes aqui, morfossintaxe e análise morfossintática. Questão de ortografia, eles cobram. Sim, estilísticas, são as figuras, eles gostam. Funções de linguagem e alguns outros elementos também, de estrutura e formação, que eu nem coloquei aqui, mas, por exemplo, abreviar uma abreviação, sigla, identificar esse tipo de coisa, por que pareça. Então vamos ver as questões, né? Questão de interpretação muito simples. Funções de linguagem também eles cobram. Se função referencial, conativa e tal. Enfim. Aqueles assuntos. É engraçado, né? Não encontrei uma questão de crase, cara. Doido isso. Bom, mas vamos lá. Bom, vamos direto às questões. Qual a temática central do texto? Bom, primeiro, quando se pergunta qual é a temática central, eu imagino que houvesse uma resposta, né? Não 1, 2 e 3. Mas, enfim, o que é mais curioso, que não é exatamente a temática central, ele quer um comentário correto sobre isso. Né? Está correto o que se afirma, o que afirma, aí tem mais a ver. Bom, a temperatura padrão do corpo humano levaria à exaustão. Cara, primeiro que a temperatura padrão, se você está dentro do padrão, não levaria à exaustão. Isso não faz o menor sentido, né? E quando ele fala de exaustão, refere-se aqui a exaustão pelo calor, não é a temperatura do corpo, é a temperatura ambiente. Muito quente é que levaria à exaustão, levaria o corpo à exaustão. Então o comentário, né, que aparece aqui no item 1 não é errado, é absurdo. A temperatura apenas febril corre risco de morte. A frase não faz nem sentido. Uma pessoa que estivesse febril poderia correr risco de morte. Embora uma pessoa febril não corre risco de morte, mas a frase pelo menos teria coerência. Mas a temperatura febril corre risco, quer dizer, a temperatura que pode morrer. Que frase maluca é essa? Né? E o que ele quis dizer é o seguinte: tem um ponto aqui do texto que ele fala. Aqui, ó. O que ele define como perigoso e como extremamente perigoso. O Serviço de Meteorologia define como perigoso o índice de calor de 39,4 graus. Extremamente perigoso, 51,7. Tá? Então, não é a temperatura febril, não é o ser humano, é a temperatura, certo? Que num nível muito alto, uma temperatura muito alta, a temperatura pode levar o ser humano a morrer. Pode gerar um risco de morte ao ser humano. Agora, a frase essa frase 2 já é espetacular, não faz o menor sentido. E a insolação é causada por temperaturas elevadas. Aqui tem sim alguns momentos que ele fala realmente sobre isso. Né? Quando ele fala sobre insolação. Onde é que está? A exaustão pelo calor não vai causar sua morte se você conseguir pará-la. E tal. Onde é que está o fragmento que fala sobre insolação? Mas faz sentido, sim. Cadê? O índice de calor que define como perigoso. Se uma pessoa atingir temperaturas extremamente perigosas, pode sofrer insolação. Então, uma condição muito séria.
Ou seja, a insolação ela ocorre quando a temperatura da pessoa está muito alta. Então é causada por temperaturas elevadas. Essa aqui é a única que faz sentido. Então só o item 3 é que faz sentido, resposta letra C. E ainda sobre esse texto, aí ele pergunta que tipo textual, aliás, isso é uma coisa que a gente gosta de cobrar, tipologia textual. Eu não comentei na abertura, mas vou comentar agora. Se o texto é dissertativo, descritivo, se é uma argumentação, se é uma exposição, se é um texto injuntivo, por exemplo. Então, a tipologia textual que eles procuram avaliar. Então, você tem que identificar o texto. Gente, olha só, esse texto foi escrito, tá, por uma pessoa que é especialista no tema. Certo? Especialista tanto na questão que existe, na relação que existe entre a temperatura ambiente e as consequências que aquela temperatura ambiente pode gerar no corpo. Então, é uma pessoa que estudou. Ele é um texto técnico sobre isso. Tanto é que ele fala em algumas coisas, como qual é a diferença entre perigoso e muito perigoso, extremamente perigoso. Você vê que ele menciona o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos. Então, é uma pessoa que tem um conhecimento técnico sobre o assunto. A ideia não é argumentar, não é tentar me convencer, é muito mais me ensinar sobre o assunto, porque ele é um perito do tema falando para pessoas que são leigas, certo? Então você vê que ele fala aqui com muito conhecimento técnico. A exaustão pelo calor não vai gerar morte, tá? Se você conseguir pará-la. Então você fala que ele fala em náusea, batimentos cardíacos. Você vê que ele tem um conhecimento tanto da medicina quanto dessa relação que existe com a temperatura ambiente. Não é? Então ele procura ensinar e tal. Quais cuidados devemos ter? Por que corremos mais riscos? Você vê que ele tem esse conhecimento técnico. Gente, essa é a grande diferença entre um texto argumentativo e um texto expositivo. Porque no texto argumentativo, eu tento argumentar para convencer o leitor de que a minha tese está correta, no aspecto político, seja lá o que for. Aqui não, aqui é um texto. A intenção não é convencer, não é? A intenção aqui, claramente, é ensinar. Tá? Um texto descritivo é a busca de uma imagem, né? O fulano, o Rosenthal, ele é gordo, calvo, barbudo, usa óculos, está com a camisa assim assado, enfim. Isso é um texto descritivo. Eu posso descrever uma pessoa, um ambiente, eu posso descrever um objeto. Texto injuntivo é aquele texto instrucional. Procura instruir. Injuntivo e instrucional são a mesma coisa. Tentam instruir uma pessoa a fazer alguma coisa. Então, por exemplo, quando você... Uma receita de bolo. Então, a receita de bolo, você tem uma instrução ali de como se faz aquela receita. E justamente a diferença, os dois textos, expositivo e argumentativo, são dois tipos de dissertação. A dissertação argumentativa é aquela que procura convencer o leitor de alguma coisa, de alguma tese. A expositiva é que procura ensinar. É um texto técnico escrito por alguém que é um perito daquele tema. É o que acontece aqui. Olha lá. Terceira questão de verbo é uma questão que envolve tão somente a identificação nem do tempo verbal, do modo verbal. Minha avó anda mal-humorada. Eu ando, tu andas, ele anda. Esse verbo aqui está no Perdão. Isso aqui está no presente cativo. Eu ando, tu andas, ele anda. Minha avó anda, presente no indicativo. Então está no modo indicativo. Certo? Posso eliminar. Diga à sua avó, olha lá, eu estou pedindo alguém para dizer à avó. Lembrando que o imperativo pode passar uma ideia de ordem, de pedido ou de conselho. Aqui no caso é um pedido, certo? Isso aqui é um imperativo afirmativo. Beleza? Então, indicativo e imperativo, 3, letra D. Questão número 4. Né? Olha só. Ele pergunta qual é o tipo de linguagem, das funções de linguagem
Tá? A linguagem conativa é a mesma coisa que apelativa. Tá? Referencial, fática. Fática, quando você procura testar o canal, alô, para saber se a outra pessoa está ouvindo. Metalinguística, quando você fala de si mesmo. Quando uma arte fala de si mesmo, por exemplo, um filme que fala sobre cinema, uma música que fala sobre música. Enfim, esse texto aqui é um texto técnico, desflorestamento. Olha lá, você vê que ele procura definir desflorestamento ou desmatamento, o processo de destruição das florestas. Então ele está dizendo o que é o desflorestamento ou desmatamento. Tá? Então, veja bem, as palavras que estão sendo utilizadas estão todas no sentido denotativo, não tem palavras no sentido figurado. Tá? A linguagem é o mais próximo possível da linguagem técnica. Tá? Então, ocorre geralmente para a exploração de madeira, abertura da área para a agricultura, pastagem para o gado. A queimada ilegal é o processo mais utilizado para o desflorestamento. Você vê, é um texto absolutamente racional. E a finalidade é falar sobre o tema, com uma linguagem bem próxima da linguagem técnica. Gente, isso. A linguagem, né, é referencial, claramente. A função que aparece aqui é a função da linguagem referencial. Questão número 5. Os portugueses, objetivando o lucro, cortaram e venderam. Os portugueses cortaram e venderam. Os portugueses é o sujeito. E também eles é que estavam objetivando. Então, sim, isso aqui está certo. Olha lá, questão de morfossintaxe. Cortar e vender são o núcleo do sujeito? Não, cortar e vender são o núcleo do predicado. Predicado verbal, não do sujeito. O núcleo do sujeito é portugueses. E o predicado dessa oração, primeiro que nós temos várias orações. Nós temos 3 orações, porque nós temos um verbo, objetivando, 2 verbos, cortaram, terceiro verbo, venderam. Tá? E olha bem, veja bem, em nenhum dos casos o verbo é de ligação, porque para o predicado ser nominal, o verbo tem que ser de ligação. Se você observar, dos 3 casos, quem objetiva alguma coisa, o verbo objetivar é verbo transitivo direto, o lucro é objeto direto. Então, nesta oração, o predicado é verbal. E a mesma coisa, cortaram e venderam na Europa. Quem corta, corta alguma coisa. Cortaram o quê? Grandes quantidades para o Brasil. Quem vende, vende alguma coisa. Venderam o quê? Grandes quantidades para o Brasil. Ou seja, esse termo aqui, grandes quantidades para o Brasil, é objeto direto tanto do verbo cortar, quanto do verbo vender. Aliás, ele poderia ter trabalhado com esse aspecto, né? Pô, você tem um objeto direto comum ou 2 verbos, pô, ele poderia ter trabalhado, já que é questão de morfossintaxe, fazer uma análise mais aprofundada, mais bonita do tema. Tá? O predicado dessa oração é nominal. Não, os 3 verbos são transitivos diretos, os 3 são verbos transitivos diretos. Você tem objeto direto para os 3 verbos, certo? O verbo não sendo de ligação, o predicado das 3 orações é verbal. Então esse comentário também é absurdo. Então, só o item 1 está correto. Resposta letra A. Vamos lá, questão número 6. Maravilha. É questão de ortografia, que eles gostam muito de trabalhar a parte de ortografia. E aqui ele está trabalhando a questão do hífen. Certo? Eis sempre vai ter o hífen. Vice também. Pós, um detalhe que eu gostaria de comentar sobre pós. Quando você fala pós com som aberto, ó, ele é tônico. Tem que vir com hífen. Quando ele tiver o som fechado, pois, por exemplo, posposto, aí vira uma palavra só, sem o hífen. Micro-onda, micro acaba em O. O elemento seguinte começa em O, por isso que há o hífen. Subhepático, quando vem H, hífen. Obra-prima aí já é uma palavra composta, porque essas 2 palavras aqui, elas na realidade já estão trabalhando, micro e subhepático, estão trabalhando com prefixos. Obra-prima não, a palavra composta não segue a regra, aquelas regrinhas, tá, do emprego do hífen. Aqui a palavra obra-prima tem hífen sim. Supra acaba em A, auricular começa em A.
Então tem que ter hífen. Hiper começa em R, acaba em R, o prefixo, e o elemento seguinte começa em R, por isso hífen. Contra-almirante é o mesmo caso, supra, né, o prefixo acaba em A e o elemento seguinte começa em A. Quando o elemento seguinte começa com a mesma letra que acaba o prefixo, você tem que colocar o hífen. Tá legal? Então, são os elementos que você tem que sempre lembrar. Se depois do prefixo supra vier a mesma letra, ou H, coloca o hífen. Então, subhepático, tá? Vem com hífen por causa da letra H. Agora, agroindustrial, autoconhecimento e antirreligioso, o que acontece com essas três palavras? Depois de agro veio a letra O? Não. Então, o certo é juntar tudo. Autoconhecimento, não veio nem H, nem a letra O. Junta tudo. Antirreligioso, no caso antirreligioso, não vem nem a letra I, nem a letra H. Certo? O que você tem que fazer? Você tem que juntar tudo. Só que se você simplesmente juntar tudo vai ficar antirreligioso. Então, para evitar esse problema, você dobra o R. Para quê? Para manter a sonoridade. O som não é de R e não de R. Se você simplesmente ligasse as duas palavras, já que o elemento seguinte não começa nem com I, nem com H, você tem que juntar tudo. Beleza, junta. Agora, para você manter o som de R e não passar para R, você dobra o R. Tá? Então, as três palavras erradas estão aqui. Agroindustrial não deveria ter hífen, autoconhecimento também não, e antirreligioso teria que ser com dois R's sem hífen. Olha lá, na oração Deus, gente, olha só, Deus, eu sempre escrevo com letra maiúscula, é porque essa aqui é o original da prova que está com letra minúscula. Deus é a tramela, ou seja, eu estou comparando Deus com uma tramela que impede o padecimento. Tá? Deus é como a tramela, beleza, então há uma ideia de comparação. Se houvesse a palavra como, que é uma conjunção comparativa, seria uma comparação. Mas como eu não tenho uma conjunção comparativa, porque a grande diferença entre a metáfora e a comparação é justamente essa. Os dois dão ideia de comparação, só que metáfora vem sem o conector comparativo. E a comparação vem com o conector. Então, Deus é como a tramela, Deus é tal qual a tramela, Deus é feito a tramela, seria uma comparação. Mas como não veio esse conector comparativo, trata-se de uma metáfora. Né? Outro assunto que eles gostam de cobrar. Figuras de linguagem. Certo? Olha só, nós já vimos uma questão de morfossintaxe. Legal? Outra questão de morfossintaxe com classificação de orações. Abraça-me, beija-me, nunca deixe-me. Aliás, nunca atrai o pronome oblíquo, mas está lá, é o texto original. Beleza. Você repare que não há nenhuma conjunção fazendo a ligação entre as três orações. Nós temos três verbos. Abraça, beije e deixe. Mas não há conector, não há conjunção fazendo a ligação. Gente, o que significa síndeto? Síndeto significa conector, conjunção. Então, quando uma oração é coordenada sindética, significa que você tem um síndeto fazendo a ligação entre as orações. Quando é assindética, o prefixo a dá a ideia de negação. Ou seja, é sem síndeto, privado de síndeto, privado de conjunção. É essa a resposta. Não há conjunção fazendo a ligação. Outra questão envolvendo morfossintaxe, que é o assunto que eu vi que eles cobram sempre. O detalhe, ele quer o comentário errado. Beleza? Maravilha. Bom, vamos lá. Então, um terremoto de magnitude 6,6 é o sujeito da oração. E é mesmo, um terremoto atingiu. Se eu passar o núcleo terremoto para o plural, terremotos atingiram. Você vê que o verbo atingiu concorda com essa expressão. Tá? Com tudo isso, né? E o núcleo terremoto. Bom, item 1, correto. O verbo atingir é intransitivo. Não é intransitivo. Quem atinge, atinge alguma coisa.
A cidade de Tarauacá é objeto direto. O verbo é transitivo direto. Você tem um complemento para esse verbo sem preposição. Errado. No interior, gente, no interior, adjunto adverbial de lugar. Primeiro, quem atinge alguma coisa. O verbo atingir é transitivo direto. O predicado da oração, que o predicado é tudo aquilo que é sujeito. Quem é o sujeito? Um terremoto de magnitude 6,6. De atingiu até domingo 28, isso tudo aqui é o predicado. Tá? O núcleo do predicado verbal é um verbo. No caso, seria o verbo atingir. Atingiu. Tá? E esse verbo, no caso, até é um verbo transitivo direto, porque você tem um objeto direto. No interior do Acre, tá? É um adjunto adverbial de lugar. Beleza? Maravilha. E o predicado nem nominal, é verbal também. Agora, o predicado seria isso tudo, né? Atingiu até domingo. Então, obviamente, é errado. A oração é um período simples. Só tem uma única oração, só tem um único verbo. Isso aqui é um período simples ou oração absoluta. Sim, sim. É um período simples. Quando a frase contém uma única oração, você tem um período simples, que é a mesma coisa que a oração absoluta. A oração absoluta é aquela que é a única dentro do período. Então, certo. Gente, olha só. Está inverídico o que se afirma. Está inverídico, então ele quer errado. Quais são os dois errados? 2 e 3. Letra B. E a última que eu falei, eles gostam também disso, identificar qual é a diferença. Internetês, pelo amor de Deus, né? Isso nem existe. Sigla, por exemplo, nós temos INSS, você só letra, né? CRF, sigla linda, né? Clube de Regatas Flamengo. Gente, você sabia que existe uma diferença entre abreviação e abreviatura? Vocês sabiam? Abreviação é, por exemplo, moto. Moto vem de motocicleta. E a gente fala uma parte da palavra. Legal? Então isso é uma abreviação. Pneu. A gente não fala pneumático. A palavra mesmo é pneumático. É pneumático. Alguém fala isso? Pneumático? Furou o pneumático do meu carro? Não, furou o pneu do meu carro. Então a gente fala uma parte abreviada da palavra, uma parte menor da palavra. Tá? Isso é uma abreviação. Moto de motocicleta, pneu de pneumático, cinema de cinematógrafo. Beleza? Isso é uma abreviação. A abreviatura, você não fala uma parte da palavra. Por exemplo, metro. Estamos a 30 metros, você usa uma letra só. Mas você fala a palavra metro. É diferente de moto, que você não fala motocicleta. Você fala só um fragmento da palavra. Então você usa uma letra, M. Tá? Isso é uma abreviatura. Você usa uma letra, certo? E você não pronuncia 30M. Você fala 30 metros. Ele chegará às 14 horas. Você usa a letra H. Você fala a palavra horas. Diferente de moto. Quando você vê a palavra escrita moto, você não fala motocicleta, você fala moto. Então é uma letra que abrevia a palavra toda. Então é sutil a diferença entre abreviação e abreviatura. A abreviação é como se virasse uma nova palavra. Uma palavra menor do que a original. Certo? A abreviatura é uma letra, ou às vezes 2, 3 letras, mas quando você pronuncia a palavra completa. Adjetivo, você usa ADJ. Você vai falar ADJ? Não, você fala o quê? Adjetivo. E a sigla não, você só letra. Você só letra. INSS. Tá? E é o caso que acontece. Você fala o SGS, você pronuncia cada letra. Você só letra. Certo? Como você só letra é sigla. É essa a resposta. Galera, eu acho que ficou bem caracterizada aí
o estilo, ficou bem caracterizado o estilo da banca Polycom. Muita questão envolvendo análise morfossintática, muita questão envolvendo. E umas coisas assim diferentes, né? Agora, pô, Rosenthal, vou deixar de estudar crase, vou deixar de estudar regência. De jeito nenhum, pessoal. O universo que nós temos de questões é muito pequeno. É lógico que eu vou estudar esses assuntos, certo? E, né, por exemplo, esse assunto aqui é um assunto diferente. Eu acho que em concurso público é a primeira vez que eu vejo alguém falando sobre a diferença entre abreviação e abreviatura. Então é legal você saber. Mas deixar de estudar os assuntos tradicionais, eu não faria de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá legal, galera? Maravilha. Olha, pessoal, na próxima terça-feira começa a Semana do Português, hein? Um evento gratuito, online. É maravilhoso, não perca essa oportunidade. Basta você se inscrever. Tá? Português, sem acento, para concursos. .com.br. Português para concurso, tudo junto, .com.br. Beleza? Sem acento. Cara, é gratuito, online. Muita gente, mas muita gente mesmo, teve sua vida modificada a partir desse evento. As pessoas passaram a estudar de forma correta, de forma adequada. Pararam de perder tempo com assuntos que não são cobrados, pararam de estudar erradamente e hoje estão dentro do serviço público. Então aproveita essa oportunidade. Basta você se inscrever, você não precisa pagar nada. É um evento totalmente online. Valeu, galerinha. Maravilha. Estou aguardando vocês, então, na Semana do Português. Valeu, pessoal. Um abraço.